E aí, beleza? Depois de uma tragédia, esse garoto viu uma oportunidade de ter um implante militar poderoso em seu corpo e se transformar em uma verdadeira arma. Mas em Cyberpunk Mercenário, série de 2022 da Netflix, uma gangue quer contratar suas habilidades e ganhar muita grana com isso. Em uma série de muita ação distópica e bastante bugada. David Martinez é um adolescente que adora jogos eletrônicos e, conversando com seu amigo Hyperdoc, um médico excêntrico, queria saber onde ele descolava tanta parada maneira, os famosos NDs. Mas apesar da tecnologia, sua vida não era nada fácil, pois tudo dependia de grana, e como só morava com sua mãe, uma paramédica, era ela que bancava seus estudos. E a coitada acabou dormindo no sofá naquela manhã, pois ficou trabalhando até tarde. Na verdade, conseguiu algo perigoso e valia uma fortuna, um implante chamado Sandevistan de uso militar, pois na noite anterior um mercenário fez um massacre de policiais. Na verdade era um cyberpsicopata, imune a balas convencionais, e usava aquele implante que deu muita agilidade, mira precisa e super velocidade sônica, tudo graças ao Sandevistan. Mas a SWAT do futuro, chamada Max Tac, também tinha CAI militar e desligaram o maluco. E claro, eliminaram sem piedade. E como a mãe de Martinez foi a paramédica do resgate, roubaram o implante. Sou eu, Glória. Bom, acredito que ela fazia isso para cuidar do seu filho. Queria que ele continuasse estudando na Academia Arasaka, uma escola na parte nobre da cidade, e também fazia parte de uma grande corporação. Perguntando a ele se ele tinha atualizado o software para estudar, e era bem caro por sinal. Mas segundo Martinez estava tudo certo. Seu amigo Doc iria cuidar disso. E como a máquina de lavar quebrou por falta de pagamento, foi à escola sem uniforme. Tá bom? Bora conhecer agora o mundo onde ele vive então, né? Sim! O ano é 2077. A cidade se chama Night City, onde duas coisas têm abundância nesse lugar: tecnologia e desigualdade. É um mundo distópico onde a corrupção e os implantes cibernéticos controlam tudo. Aliás, faz parte do cotidiano das pessoas ter implantes cibernéticos. E ser pobre por aqui é a pior coisa, viu? Pois só resta as ruas para se viver. E chegando na aula naquela manhã, Martinez já recebeu uma advertência por estar sem uniforme, e seu software, que era um tipo Oculus Rift, não estava atualizado, já que não tinha grana para isso, achando que a gambiarra do seu amigo Doc daria certo. E não é bom confiar em gambiarras, né? Pois foi o software dele que bugou todos os outros sistemas, dando um baita prejuízo para a escola. O problema é que o diretor até queria expulsá-lo por usar software pirata na Arasaka, mas sua mãe aliviou sua barra, dizendo que pagaria pelo prejuízo e voltando para casa recebendo o maior sermão. E foi daí que a vida de Martinez começou a mudar, pois no caminho alguns mercenários perseguindo uma limusine quase mataram os dois no carro, pois usaram até uma bazuca para capotar o veículo. Então sofreram um grave acidente e mesmo ela usando o cinto, a mãe de Martinez se feriu bastante. E começamos a entender que quem tem dinheiro tem prioridades por aqui, pois a ambulância da Trauma Team, o serviço mais caro de saúde da cidade, chegou a tempo, mas como ela não era segurada, teria que esperar o serviço público de saúde, vendo sua mãe sendo deixada para morrer, para desespero de Martinez. Mãe, acorda! Acorda, mãe! Acorda! Bom, mas por aqui até o serviço público custa caro, e segundo o médico, o quadro dela até que estava estável, mas como seu pacote de saúde era o mais barato, iria mandar a conta para ele e ele não podia vê-la. Mas esse era só o primeiro dos problemas, pois ao chegar em casa, o acesso também tinha sido bloqueado por falta de pagamento, e teve que entrar pelo duto de ar, e agora o seu plano era vender algumas coisas para pagar os custos médicos de sua mãe, e foi lá mexendo nas coisas dela que achou o implante militar cibernético, enviando uma foto pro seu amigo Doc para saber o que era, e segundo ele, valia uma fortuna, só tinha que vender pra pessoa certa. E no dia seguinte, Katsu, um garoto da Academia Arasaka, ficou implicando com ele por ser pobre, e aquele não era o seu lugar. Bem papo de playboyzinho folgado. E pra piorar, ainda ficou insultando ele por sua mãe dar um duro danado. Mas todos por aqui têm implantes que estão ligados diretamente no córtex cerebral, e isso possibilita acelerar o aprendizado
especializado em artes marciais, por exemplo. Só que Martinez tinha um software gratuito de MMA. Já Katsu pagou um dos softwares mais caros de Kung Fu que existe, e Martinez tomou uma bela surra naquela manhã com os golpes de Kung Fu de Katsu. Tentar me enfrentar de novo, eu sugiro que instale algum aperfeiçoamento. Ou cai fora da academia de uma vez. Nossa! E para piorar, o quadro de saúde de sua mãe, que era estável, piorou, pois as condições que encontraram depois da cirurgia não estavam no pacote, e ela acabou morrendo, tendo que até que usar o pacote de funeral mais econômico que ofereciam. Estava quase sendo expulso da escola por falta de pagamento, e era o último aviso sobre o aluguel. E como se passou alguns dias, o comprador do implante, que daria 10 mil, abaixou para 6, não sendo uma grana suficiente nem para sobreviver. E para ser a gota d'água, Katsu ainda gravou mensagens na caixa postal com os piores insultos que podia vir para sua mãe e sua vida de merda. Tá bom então, né? Martinez tomou uma decisão. Pegou o implante e levou para o seu amigo Doc, pois queria nivelar o jogo. Eu quero isso aqui, gaming. Tá na hora de dar uma turbinada. O doutor era mais louco do que ele e também usava implantes. Queria ver no que ia dar o tal Sandevistan. Um processo bem dolorido, por sinal, mas estava feito. E como primeiro ato para se vingar, foi atrás de Katsu, ali mesmo na academia. E após as aulas, queria lutar de verdade com ele. E foi a primeira vez que ele usou a super velocidade sônica, dando um soco meio desnecessário em Katsu, mas bastante merecido. Cê é louco? Quebrou até o nariz de Katsu e nem ligava se seria expulso ou não, ficando feliz com o que fez. O problema era o pai do folgado, né? Era diretor executivo da Arasaka, ficando puto em ver o seu filho apanhando nas câmeras de segurança, já descobrindo que ele usava o Sandevistan e, ao contrário do tenente que usava antes, não apresentava efeitos colaterais de cyberpsicopata e seria perfeito para os testes da empresa. Nem ligando muito para o seu filho, pois algo maior estava em jogo. Já David não tinha muito o que fazer, andando por aí em busca de uma oportunidade. Foi nessa que conheceu uma ladra de chips de implantes chamado Lucy, no qual dele, já que tinha super velocidade, não deixou ela levar. E foi nessa que ela descobriu que ele tinha o Sandevistan e aproveitou o seu charme para chamar ele para trabalhar com ela. E já que estava liso, aceitou na hora, né? E graças ao implante, era muito fácil roubar chips de implante dos engravatados, se saindo muito bem nos roubos naquela manhã. O problema é que o Sandevistan tinha efeitos colaterais e David acabou desmaiando. Por isso a gente tem que... Ele não tomou nenhum antibiótico para o implante, isso podia fazê-lo desmaiar constantemente. Mas ali na ambulância, a enfermeira descobriu sobre o implante e já queria ganhar uma grana com ele, pois todos já sabiam que valia uma fortuna. E daí Lucy teve que dar uma ajudinha para ele não morrer, levando ele pro amigo doutor pirado, descobrindo que o lance de usar o traje fazia ele ter esses problemas colaterais, não podendo usar muitas vezes. E os tais remédios que ele descolou não duravam muito, não eram baratos e se ele não tomasse, se tornaria um cyberpsicopata. E foi parar na casa de Lucy aquela noite, contando para ela um pouco de sua vida e como ela foi de mal a pior em poucos dias. Já ela tinha um sonho de sair daquela cidade, bom, na verdade do planeta, né? Pois queria ir para a Lua, um lugar caro, mas perfeito para se viver, mostrando para ele através da realidade virtual. Claro que não se passava de um campo de concentração e aquele papo todo também era para ganhar tempo, pois Lucy fazia parte de uma gangue de mercenários e eles apareceram querendo pegar o seu implante. Agora você tá ferrado até um talo, moleque. O implante que tá em você agora é meu e eu vou pegar ele de volta. O mercenário se chamava Maine e, segundo ele, o Sandevistan era dele. Tinha comprado de Gloria Martinez, pagando uma grana preta adiantado, já que a mulher era batalhadora. Mas ela desapareceu e aí foi que descobriu que David era filho dela e naquele momento iria ouvir sua história. Que, em resumo, para tirar o implante era muito complicado. Ele poderia morrer, então propôs trabalhar para Maine, mostrando que sabia muito bem usar o implante, ficando impressionado com a velocidade
identidade do garoto. Então Maine viu uma oportunidade de ganhar uma grana com o garoto, iria dar uma chance para ele, já que sua mãe era gente boa. E como Lucy fez um bom trabalho em enganá-lo, tinha que voltar para sua casa e esperar Maine ligar para algum serviço, pois a partir de agora era um mercenário dele. E como o primeiro trabalho era um plano de roubar um tal de Maxim, um dos seguranças da corporação Arasaka, e através deles roubar os dados que estavam dentro da limusine. E como era viciado em apostas e lutas, iria aproveitar essa oportunidade, visto que quando ele perde, afoga as mágoas num boteco de bairro. E como David tem super velocidade, era para ele roubar a chave do carro para ser feita a cópia, mas tudo deu errado e acabou dentro da limusine junto com Lucy. E para completar de ferrar tudo, Maxim apareceu. Então David teve que mostrar que sabia dirigir. Que merda. Bom, por mais que eles tinham saído de lá, o lance era escapar dos garras de tigre, uma gangue que trabalhava para o Maxim. E de novo usou o Sandevistan para ser ágil no trânsito e despistar eles. Mas o problema é que um deles até seguiu ele no armazém, e David, mesmo sendo rápido, ainda tinha muito que aprender com as lutas. Então foi graças a Lucy e Maine que só sobrou o sangue do mané. Aí, para comemorarem que o plano deu certo, fizeram uma festa e ele ganhou seu pagamento considerável. Seu chefe agora era o mercenário Maine e deu até uma ideia para ele atualizar de orgânico para cibernético. Ficaria muito mais forte assim e mais ágil. E olha que Maine até podia mandar por ali, mas estava longe de ser o chefe. Na verdade, era um corpo chamado Faraday que passava os trabalhos para ele. Mas dessa vez não estava nada feliz, pois eles agiram sem muita descrição. E a Arasaka com certeza aumentaria a segurança, então em breve passaria mais trabalhos importantes para Maine. E aí David descobriu quem era o dono por ali. E bom, o lance era curtir a festa, já tendo que desligar o telefone da escola de tanto eles insistirem para voltar. Mas David não estava nem aí, agora só queria curtir a festa. E bom, no dia seguinte fez alguns trabalhos para Pilar e Rebecca, os capangas de Maine, para descolar uma grana e aprender um pouco sobre armas, hacks e cromos, e tinha que ficar em forma para aguentar a borrachada. E claro, também aprender a dirigir e escapar de policiais, e também seu interesse em Lucy começou a aflorar. Fora que ainda não conseguia usar uma arma por causa do que aconteceu com sua mãe, mas isso não tirava o fato que estava se entrosando com a galera. E para aguentar o ritmo, trocou seu pulmão orgânico por um cibernético e agora conseguia correr melhor nos treinamentos. Mas as coisas iriam mudar numa noite dessas, quando Pilar foi falar com o Mijão na sua área e ele simplesmente explodiu sua cabeça. Jesus Nazaré. A parada é que era um cyberpsicopata igual aquele que estava com Sandevistan, e para escapar dele foi uma coisa complicada, visto que usava armamento militar e era bem violento por sinal. Mas quando atacou Lucy, teve que agir. Ativou o Sandevistan e tomou coragem, sendo a primeira vez que usava uma arma na sua vida. Mas mesmo assim, quase morreu. Sorte que Maine de novo salvou sua pele. Que loucura. Era uma bagunça que precisavam limpar para não dar problema com os policiais. Então David levou Lucy, que se machucou, pro doutor e depois para sua casa, vendo que ela também estava afim dele, e foi daí que o romance entre os dois começaram, pois ele prometeu que custe o que custar, levaria ela para a lua, e Lucy o beijou, pois tinha medo que ele morresse. Eu não quero que você morra. Ok, mas vamos pro que interessa de verdade, trabalhar, né? E foi David que sabia onde Tanaka, o presidente executivo da corporação Arasaka, pegava alguns NDS, um tipo de experiência virtual realista de muita violência ou sexual. E para descolar isso, só se você tivesse muita grana. Mas como o caminho até lá era longo, precisavam passar por outras pessoas, até chegar no tal Tanaka. Então iriam atrás de JK, o fornecedor de NDS para ele. Então começaram sua caçada ao fornecedor. O problema é que Jimmy Kurosaki era muito poderoso e derrubou Maine e David com um pulso eletromagnético.
Oh, já era. Esse pulso eletromagnético afeta diretamente o implante neural, então uma arma dessas acabaria com um trilha-redes, uma espécie como Lucy e Kiwi, que tem boa parte do corpo cibernético e consegue hackear qualquer sistema. E para piorar, ainda levou David com ele. E esse tal JK entrou na cabeça de David para saber o que ele era capaz de fazer com o Sandevistan. E como foi ele que projetou a AND, sabia que o Sandevistan tinha sido usado pelo tenente James Norrie e fez um massacre de policiais. Mas a MaxTac, a elite da SWAT no futuro, matou ele sem piedade e não seria diferente com Dave, pois o Sandevistan iria enlouquecer sua cabeça, ainda mais que ele iria colocar algumas realidades malucas na sua cabeça. Mas por sorte, Sandy e Dorio chegaram a tempo e tiraram ele daquela ilusão. O problema era os drones armados de proteção de JK à prova de bala, que era só Lucy a trilha-redes para hackeá-lo. Só precisava de tempo. Então, com a ajuda de David distraindo eles com sua super velocidade, conseguiram, e agora JK foi obrigado a ajudá-los. E nessa conversa com ele no galpão, JK explicou sobre o começo desta parada toda de implantes. Não foram feitos para se misturar ao corpo orgânico. Foi uma modernidade do tempo que obrigou as pessoas a fazerem isso. E bom, ter coisas demais como o Sandevistan era muito perigoso, pois sempre acabava na mesma história, enlouquecendo e matando tudo o que via pela frente. Bom, segundo David, ele era diferente. É como se ele sempre tivesse sido parte de mim. Eu sou diferente. Eu sei que sou. Tá bom. Mas em resumo, o chefão chegou para pegar a sua ND de sacanagem e os mercenários de Maine o cercaram. Só que esqueceram que ele é o chefão de uma organização, né? E também sabia se defender muito bem. E de novo, com a ajuda de David, colocou o chefão para dormir. Mas nesse processo, o JK acabou morrendo com tiros e tinham que se mandar antes que o serviço de saúde dele chegasse. Vale lembrar que David era um grande fã de JK, pois ele sabia como era antes disso tudo, e também foi o único que entrou na sua cabeça. É a parte da série que as coisas começam a ficar mais interessantes. E uma coisa sobre o cromo, que ele ajuda a não rejeição dos implantes, mas isso é muito perigoso, pois o uso excessivo faz as pessoas pirarem de verdade, e foi isso que aconteceu com o Maine, que arrancou o rosto de Kiwi enquanto ela mergulhava nos bloqueios da mente do Tanaka. Isso foi muito grave, e a partir daí que a crise entre os mercenários começaram, pois se desistissem, a Arasaki iria acabar com eles, e alguém precisava entrar na mente do chefão para pegar os dados sigilosos, e a única hacker que sobrou foi Lucy, já que Kiwi foi parar no hospital. Era a única forma de não ferrar com tudo. E para ajudá-la, David estaria lá, mas não seria nada fácil, pois Tanaka acordou e deu a ele a oportunidade de mudar de lado, enquanto Lucy roubava os dados. Mas isso era um problemão, porque ela estar na mente dele, enquanto Tanaka estava acordado, zoava a cabeça do cara. E isso poderia dar um baita AVC. E foi dito e feito. Deu um derrame em Tanaka e o chefão quase morreu, mas por sorte Lucy conseguiu os dados. E como ele tinha o pacote prêmio do Trauma Team, o serviço de saúde chegou em peso junto com a polícia. Mas tá aí o problema, né? Quando Lucy acordou, revelou que era uma armadilha, pois na cabeça do Tanaka não tinha nada. Não vai adiantar porra nenhuma, é inútil. Não tinha dado nenhum. Mas não era só a cabeça de Tanaka que estava zoada, e também a de Manny, que surtou com excesso de cromo e saiu num frenesi de matança. E não deu tempo de Dorio aplicar seus remédios, e ele acabou matando ela, se tornando um cyberpsicopata, mostrando que a loucura agia na sua cabeça, e agora Manny não tinha mais escapatória, pois a SWAT da MaxTac estava a caminho e não tinha mais nada o que fazer, dando adeus ao seu amigo e fugindo de uma baita explosão. Um dos momentos mais tensos da série até agora, e Dade ficou apenas com o braço do seu amigo. Loucura e tristeza juntos num só episódio. E além do plano não der certo e o chefão da Arasaka estar morto, o grupo de mercenários estava sem um líder. E veremos o desenrolar final desta temporada no próximo vídeo do canal. Bom galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!